Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã: a verdadeira prosperidade. É o tema de hoje. Nosso versículo inicial se encontra no livro dos Salmos. É o Salmo 35, versículo 27. Antes de nós lermos, abençoados, vou me dirigir aos irmãos que estão pela gravação, assistindo aí através do nosso canal no YouTube, ou você recebeu o link de antemão, né, no nosso WhatsApp, na nossa lista de transmissões, e você está assistindo pela gravação. Eu louvo a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por Ele ter permitido você conhecer a graça. Entenda que esse é um grande privilégio, e quero te fazer um convite. Se você não for inscrito em nosso canal, se inscreva. Aqui embaixo do vídeo no YouTube você encontra o link para você se inscrever em nosso canal. Tem lá o botãozinho de inscreva-se e tem o sininho. Marca o sininho também, é fundamental, porque se você marcar o sininho, você sempre vai receber em primeira mão as nossas notificações. Tudo que nós postamos no nosso canal, você vai receber uma notificação para você estar sempre por dentro do nosso trabalho, tá? Então clica aí no botãozinho de se inscrever, marca o sininho também, em nome do Senhor Jesus, para você estar sempre em contato com a gente. Esse é o nosso convite. Vamos ler então, abençoados, Salmos 35, versículo 27. Vamos lá. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, abençoados. Espírito Santo de Deus, nessa manhã nós te louvamos, nós te engrandecemos, te exaltamos. Por mais um domingo o Senhor nos permitir estar aqui. Mais um ano de trabalho que se inicia e nós te louvamos. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade de crescer na Tua graça, de sermos instrumentos em Tuas mãos para que essa palavra corra. Agradeço, Senhor, por tantas vidas que estão se achegando à Tua graça. Muito obrigado pelo fato de o Senhor estar abrindo a porta dessa palavra, porque o Senhor está abrindo o entendimento das Suas ovelhas. Pai, muito obrigado mesmo. Que essa palavra continue correndo poderosamente, correndo mais e mais e mais, para que muitas outras vidas venham alcançar a revelação da Tua graça. Muito obrigado, eu te agradeço, eu te louvo, eu te exalto em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Santíssima Igreja de Cristo Jesus, povo abençoado, selados com o Santo Espírito da promessa, igreja sem ruga, sem mácula, santa e irrepreensível. Hoje queremos falar, amados, voltar a esse assunto. Nós já falamos desse assunto algumas vezes e queremos voltar a falar de novo, né? Voltar a falar, né? Melhor dizendo, sobre a prosperidade. Mas eu quero falar da verdadeira prosperidade, a prosperidade genuína, que é eterna. Existe um tipo de prosperidade que é passageiro e existe um tipo de prosperidade que é eterna. E eu quero que você, como ovelha de Deus, atente-se para aquilo que é eterno. Entenda isso muito bem. E é importante nós falarmos isto logo no início do ano, né? Existe sempre esse simbolismo, como eu falei na semana passada, né? Esse simbolismo de um novo ciclo, novas oportunidades, projetos novos, etc., né? E é claro que muitas das vezes o pensamento em prosperidade material também vem ao nosso coração, né? A gente pensa, não, esse ano é um ano, eu quero que seja um ano mais próspero, eu quero que seja um ano, né, financeiramente melhor, eu quero juntar um dinheiro para isso, juntar para aquilo, enfim. E é importante a gente ter em mente e saber separar os dois tipos de prosperidade, né, que existem. E entender que a nossa mente tem que estar voltada para a verdadeira, a genuína prosperidade do Senhor. É a principal. O problema, amados, desse tipo de pensamento materialista, né, é que ele faz com que a pessoa coloque de lado as coisas espirituais, o pensamento em relação às conquistas espirituais, e faz as pessoas terem um pensamento puramente material. Esse tipo de raciocínio, eu posso dizer que ele praticamente tomou conta da chamada Igreja de Deus aí no mundo.
A esmagadora maioria das denominações, congregações, etc., está voltada para a coisa material. Eles dizem servir a Deus, né? Dizem que Deus é o Senhor deles, mas na verdade o Senhor deles é chamado Mamon, que Jesus falou, né? A palavra Mamon é do hebraico, né? Do aramaico, do hebraico. Ela significa riquezas, posses, bens materiais. Então Jesus falou, vocês estão servindo a Mamon, ou seja, o Deus de vocês são as riquezas. As pessoas eram muito voltadas para isso, são até hoje, né? Na época de Jesus eles já eram muito voltadas para esse pensamento. Os fariseus, né, os doutores da lei, eles se baseavam muito nas riquezas deles. Quando Jesus fez aquela parábola, né, do mendigo e do rico, né? O rico e do Lázaro, né? Ele fez uma parábola. Para que Jesus fez aquela parábola? Principalmente para falar das riquezas. Porque os fariseus, os doutores da lei, se baseavam muito em suas riquezas. E Jesus, naquela parábola, deixou claro que a riqueza não significa que a pessoa, a riqueza material, né? Não significa que a pessoa necessariamente é de Deus. E esse pensamento farisaico está hoje no meio da igreja, da chamada Igreja de Deus. Porque as pessoas pensam que os bens materiais é que determinam se elas são de Deus, se elas são abençoadas, se elas são salvas, né, e tudo mais. Ou seja, as lideranças, de maneira geral, têm colocado na mente do povo que o povo de Deus só é abençoado se ele tem bens materiais. Se ele tem conquistas materiais, você comprou um carro zero, você comprou uma casa nova, abriu o seu próprio negócio, está juntando um grande dinheiro para isso, para aquilo, então você é um abençoado, você é alguém que é eleito de Deus, você tem as conquistas e tal. Agora, se você não consegue, porque você está em pecado, porque você não é fiel dizimista, porque você não investe, porque você não fez a campanha. E assim as pessoas vão sendo enredadas nesse tipo de pensamento materialista. E é isso que o Evangelho combate. Jesus de Nazaré já combatia isso, né? A gente vai ver isso aqui ao longo do nosso estudo hoje. Jesus de Nazaré já combatia isso, e o próprio apóstolo Paulo, que recebeu a revelação da graça, também veio a combater esse tipo de pensamento. Porque as pessoas, já na época deles, colocavam as riquezas como parâmetro de vida espiritual, né? E hoje em dia isso acontece ainda. É absolutamente lamentável você ver uma pessoa que se diz ovelha dizendo que é abençoada porque comprou um carro, porque isso, porque aquilo. Amados, entenda uma coisa, nós somos abençoados independente de coisas materiais. Você pode estar passando por uma circunstância difícil. Ninguém está livre de passar. Minha esposa agora há pouco deu uma palavra aqui, ela falou: ninguém está livre de passar por uma situação ou outra, mas Deus está sempre conosco. E às vezes passamos sim por dificuldades, por tristezas, por ausências, né? De repente uma vida financeira não está muito bem, está passando por algumas dificuldades e tudo mais. Independente de tudo isso, nós somos abençoados. Porque o ser abençoado, ele é eminentemente espiritual. A visão é eminentemente espiritual de ser abençoado, né? Então você pode estar passando uma circunstância difícil, mas no seu espírito você é um abençoado e sempre será, porque você já tem na sua vida todas as bênçãos espirituais. É evidente, veja bem, amados, é óbvio que Deus pode, e Ele sim, segundo a vontade dEle, Ele nos socorre em momentos difíceis. É claro que sim, pela fé. Na semana passada, amados, nós falamos disso. Tá? Você que está ao vivo, você que está pela gravação mesmo, é só assistir a mensagem passada. Nós falamos sobre o ato de pedir, que é sim uma atitude de fé. É claro que se você tem uma demanda e você precisa de algo, de uma solução nesse mundo físico material, é óbvio que você pode pedir a Deus. Isso está em linha com a graça. É claro que Deus nos socorre sim, segundo a vontade dEle. Agora, a nossa vida espiritual, o nosso contato com Deus, a nossa relação com o nosso Pai, o Pai dos nossos espíritos, essa relação não pode estar relacionada a coisas materiais. Eu não posso buscar a Deus porque Ele é rico. Eu busco a Deus, buscar no sentido de
né, de conhecer mais dele, de estudar a sua palavra, né, de ter intimidade com o conhecimento da graça. Esse é o sentido de buscar a Deus que nós falamos, né? Então nós buscamos a Deus, ou seja, buscamos estar em contato com a sua palavra, crescer, ter mais intimidade com o nosso Pai, no conhecimento da graça. Nós buscamos isso porque nós o amamos, amados, porque ele é o nosso Pai, porque sabemos que ele é o Pai dos nossos espíritos, sabemos que ele nos predestinou, ele nos selou com o espírito da promessa, sabe? Ele nos abençoou já com todas as bênçãos espirituais e teremos essas bênçãos para sempre em nossas vidas. Durante toda a eternidade teremos as bênçãos espirituais em nosso espírito. Ou seja, Deus fez a obra maravilhosa por nós. Então nós o louvamos por isso. Nós buscamos o conhecimento dele por isso. Nós exaltamos o Senhor por isso. Não porque ele é rico, não porque queremos algo material dele. Mas as pessoas aí fora no mundo religioso são levadas a isso. A adorar a Deus baseando-se em coisas materiais. Vem fazer a campanha. Você faz a campanha, dá o seu tudo. Deus vai te dar um carro novo. Deus vai te dar a oportunidade de se abrir um negócio. E as pessoas estão buscando a Deus por causa disso. Então, amado, entenda uma coisa. Vou repetir. Existem dois tipos de prosperidade. A prosperidade falsa e a verdadeira. A falsa é a material. Mas Cristiano, por que ela é falsa, Cristiano? Se a pessoa ela tem bens materiais, é claro que ela vai estar feliz e tudo mais, mas é falsa, amado, no sentido de que é passageira. Vocês entendem isso? Não é que, Cristiano, quer dizer que se eu tenho uma riqueza, eu consegui conquistar aqui uma bênção material, isso é falso? É falso, amado, no sentido de que ela passa. Então ela não é uma riqueza que traz o real, a real substância para a nossa vida. É nesse sentido que eu digo que é falso. A riqueza material ela é falsa nesse sentido. Porque ela não tem a verdadeira substância. A nossa base da nossa vida não tem que ser as riquezas. Vocês vão ver isso ao longo do nosso estudo na palavra. O que eu estou falando aqui nessa introdução não são palavras minhas, são coisas que estão na palavra de Deus. Então, nesse início de ano, é claro, amado, que você vai ter projeto. Claro. Eu tenho, minha esposa tem, todos nós temos. Temos projetos, temos desejos, temos sonhos. E vamos buscar esses sonhos, se Deus assim permitir, pela fé, com a força de Deus, com o nosso esforço pessoal. Claro, amado. Só que a nossa vida espiritual não está pautada nisso. É isso que eu quero que você entenda. Eu posso buscar ter uma condição financeira melhor? Claro, não tem problema nenhum. Só que a minha vida espiritual não está pautada nisso. A minha vida espiritual, a minha vida com Deus está pautada na verdadeira riqueza, que é a riqueza eterna, a prosperidade que não passa. A prosperidade desse mundo, ela passa, ela fica por aí. O ladrão pode roubar, pode minar, como Jesus falou, tá? Mas a prosperidade verdadeira, a verdadeira riqueza, ela é eterna, nunca sairá da minha vida, da sua vida. E é nessa riqueza que eu tenho que colocar os meus olhos. Esse é o ponto de hoje. Então Deus, amado, ele ama a prosperidade do seu servo, é claro que ele ama. Mas para Deus, principalmente agora nessa nova aliança, que é um pacto de fé, é um pacto de espiritual, Deus ama a prosperidade do seu servo e Deus ama que o seu servo esteja com os olhos na prosperidade certa. Então nós temos que retirar da igreja de Jesus essa visão materialista. Nós não temos que nos relacionar com Deus pensando em coisas materiais. Não podemos. Muito triste, amado, você vê os eleitos de Deus aí fora só preocupados com motivação. Você vai em um culto nessas igrejas aí, culto, entre aspas, né? Que não tem nada de racional, logo não é culto genuíno, né? Mas você vai nessas reuniões dessas igrejas, você só vê o pastor falar de motivação. Não, porque Deus vai fazer conquistar, porque você é isso e aquilo, que se fizer a campanha, porque você vai alcançar o seu objetivo, se o seu sonho é comprar um carro, fique certo que Deus vai te dar o poder para você comprar um carro, é só você ser fiel dizimista, é só você pegar um envelope especial, é só isso, só aquilo. E assim as pessoas vão sendo levadas, como eu falei agora há pouco. As pessoas vão sendo enredadas por um caminho que é contrário ao Evangelho, onde elas colocam a vida espiritual, as vidas espirituais delas em coisas materiais. Você vê que são coisas opostas. Coisa material é uma coisa espiritual é outra. Então você vê as pessoas só atrás de prosperidade financeira. Vou repetir, nós não somos contra a pessoa buscar ter uma vida melhor. Isso não tem lógica, isso.
Não tem você é contra você buscar algo melhor para a tua vida nesse mundo, financeira, né, uma estabilidade melhor. Qual a lógica de ser contra isso? Não é isso. Nós somos contra, nós colocamos a nossa vida com Deus baseada nisso. É isso que nós somos contra. Que as pessoas vão buscar Deus pensando em coisas materiais. E na verdade nós buscamos a Deus, como eu falei agora há pouco, porque o amamos, porque entendemos que Ele é nosso Pai, é o Pai dos nossos espíritos. Ele nos amou desde antes de o mundo ser mundo. Então por isso nós estamos aqui buscando a Deus, conhecer Deus, louvar a Deus, servir a esse Deus. As demais coisas, amados, como Jesus falou, serão acrescentadas. Nós estamos aqui buscando primeiro o reino de Deus. E eu te pergunto, o reino é material ou o reino é espiritual? O que Jesus falou? O meu reino não é desse mundo. Ou seja, o reino de Cristo é espiritual. Então não paute a sua vida em coisas materiais. Não ache que porque você está passando um momento difícil, como eu disse, todos podem passar uma vez ou outra. Não é porque você está agora passando um momento difícil que você não é abençoado. Se você vir os exemplos na igreja primitiva, por exemplo, né? A igreja primitiva era composta, né, de muitas congregações de pessoas muito pobres. Existe relato, por exemplo, do apóstolo Paulo, né, que fez uma arrecadação com igrejas que eram pobres e que ajudaram financeiramente outras igrejas que eram mais pobres ainda. O Paulo fez uma coleta nesse sentido, né? E ele relata isso em suas cartas aos Coríntios, né? Ou seja, as igrejas passavam por momentos muito difíceis. As congregações, naquela época, né, eram muito paupérrimas, muitas delas. Havia congregações ricas, claro que havia, mas havia congregações muito pobres. Pessoas que passavam situações terríveis, perseguições terríveis. Porque o Império Romano, abençoado, naquela época, era o diabo. Era o diabolos, né? O Império Romano era um dos diabos daquela época, que perseguia poderosamente a igreja do Senhor Jesus Cristo. Atacava a igreja. Era um impedimento terrível para o avanço do Evangelho. Era o Império Romano, era um dos impedimentos. Então as igrejas sofriam muito, muitas igrejas sofriam muito, muita pobreza. E aí você vai dizer que essas igrejas não eram abençoadas? Não, elas eram sim. Porque a bênção é eminentemente espiritual. A bênção pode se manifestar vez ou outra materialmente, né? Pela fé, como nós pregamos na semana passada, né? Pelo ato de pedir, ela pode se manifestar, segundo a vontade de Deus? Pode se manifestar. Mas a nossa vida não tem que estar pautada nisso. Nós não temos que servir a mamon. A maioria do povo de Deus aí fora serve mamon. Ou seja, para eles o que vale são as riquezas. Se você está bem financeiramente, se você está bem de saúde, se você tem o seu carro, se você tem a sua empresa, ou tem um bom emprego, ou você está com as suas contas em dia, então você é abençoado. Então você é uma pessoa que está, né, ligada com Deus, porque a sua vida está indo muito bem. Isso é pensamento de quê? De materialista. Não. Em nosso ministério, nós não servimos mamon. Nós servimos ao Deus vivo. Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Esse é o nosso Deus. Essas denominações aí fora, amados, elas são verdadeiras portas largas. Que só pregam facilidades. Né? É mar de rosas. Vem pra cá que você é abençoado. Vem pra motivação. É o que eu chamo de motivacionismo, né? Não é nem cristianismo. Aliás, os ismos, de maneira geral, eles são péssimos, né? Então, eles já abandonaram o que eles chamam de cristianismo, né? Que, na minha opinião, também não é bom, porque o ismo, ele é religião, né? Mas eles abandonaram o que eles chamam de cristianismo pelo motivacionismo. Então só motivação, vem pra cá, motivação, vamos lá, você vai alcançar, vai conquistar, isso e aquilo. As igrejas estão baseadas nisso. Isso são portas largas. As portas das facilidades. Vem aqui para você ser rico, vem aqui para você fazer a campanha, para você conquistar. Agora, servir a Deus de verdade, se envolver com o evangelho de verdade, verdadeiro evangelho. Como se diz, dar a cara a tapa aí pela verdade, ninguém quer, amado.
Porque pregar a genuína graça de Deus é isso, é dar a cara a tapa. É você se colocar contra a maré. A maré é o quê? A maré são as facilidades das portas largas. Se você prega a graça, você está contra essa maré. E é bem difícil estar contra a maré, né? Então nós que lutamos aqui pela graça, estamos vivendo o verdadeiro evangelho. Não estamos baseando nossas vidas em riquezas materiais. Não. Aqui somos servos do Deus vivo, não de Mamon. Estamos na porta estreita. Mateus 7, versículos 13 até o 15. Olha o chamado aqui de Jesus. 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha aí Jesus falando. São muitos que entram. Amados, por que as pessoas estão perdidas aí hoje, fora do Evangelho? Muitas são até ovelhas, eu até creio que a maioria seja ovelha, mas elas estão perdidas do ponto de vista da mente delas, porque elas estão num caminho de perdição, um caminho de mentiras, um caminho de coisas materiais, porta larga, facilidades. As pessoas não querem a verdade. Você fala a verdade, as pessoas não querem. Não, eu quero é motivacionismo, eu quero é bens materiais, eu quero é conquistar materialmente. As pessoas só pensam nisso. Versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amado, a graça é ou não é a porta estreita? A graça é, amado. Aí Jesus dá um alerta interessante no 15, vejam. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, o que mais tem por aí, infelizmente, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que vocês mais encontram aí no mundo são lobos devoradores. Inclusive, alguns deles estão vestidos de graça. Tem muito lobo devorador aí que vestiu uma fantasia, né, de pregador da graça. Tá cheio por aí também disso aí. Mas interiormente são lobos devoradores. Então, amado, eu quero deixar claro uma coisa. É evidente que o nosso ministério, o nosso pensamento, não é contra a ovelha buscar melhorar sua vida, melhorar suas condições financeiras, realização de sonhos. Claro que nós não somos contra isso. Nós só não queremos que você, que é ovelha de Cristo, coloque a sua fé nisso. Apoie a sua vida nisso. Não, amado, você não tem que apoiar a sua vida em riquezas materiais. Veja bem, não é errado ser rico, não é errado buscar melhorias de vida, mas isso tem que ser algo secundário na sua vida. A sua vida espiritual, que é o principal da sua vida, não tem que estar envolvida com isso. Olha só o que Paulo fala aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Veja, Paulo não disse assim, ó, manda aos ricos que deixem de ser ricos. Não, Paulo não falou isso. Ele falou, ó, que os ricos não sejam altivos. Agora vejam, amados, preste atenção nessa parte aqui, ó. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Vocês estão vendo? Mas em Deus. Olha aí Paulo separando, tá vendo? Porque as riquezas são bens passageiros. É uma prosperidade falsa. Por isso que eu falei no início. Ela é falsa no sentido de que ela não pode, você não pode se basear nela. A sua esperança tem que estar em Deus. É o que Paulo está falando aqui. Que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Olha aí que maravilha. Deus é fiel, amado. A sua esperança tem que estar nele. Você é rico? Amém, glória a Deus por isso. Mas não seja altivo. Não coloque a sua esperança em riquezas materiais, mas sim nas riquezas de Deus, espirituais. Riquezas estas que nós já temos. Né? Já temos todas as riquezas em nosso coração.
Então não teria sentido a gente ser contra as pessoas progredirem na vida. Nós sempre incentivamos e procuramos mostrar, né, os caminhos para que nós consigamos nossas realizações nessa vida material. Isso tem uma certa importância, sim, né? Mas a nossa esperança tem que estar unicamente naquilo que Deus nos deu espiritualmente. Você sonha coisas grandes? Quero conquistar, Cristiano França. Eu quero sim alcançar. Amém, amado. Você pode alcançar. Se esforce sim, como a palavra diz. Tenha bom ânimo. O Senhor nos ajuda. Peça a Deus. Suplique, como nós ensinamos na semana passada. Mas não baseie a sua vida espiritual nisso. As riquezas materiais, elas são dons de Deus. Eclesiastes 5,19. Vejam só. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e bens, e poder para desfrutá-los, receber o seu quinhão e se regozijar no seu trabalho, isso é dom de Deus. Está escrito ou não está? Tá. Então não teria lógica nós sermos contra as pessoas buscarem esse dom, a pessoa buscar melhorar de vida, até enriquecer, né? Para ter uma estabilidade e tudo mais. Não tem problema nenhum nisso. Mas entenda, isso tudo é passageiro. Você morre fisicamente, abençoado, fica tudo por aí. E aí as pessoas ficam servindo Mamon, adorando, né, as riquezas, vai para a igreja, para a reunião da igreja, fazer campanha para ficar rico, para ser empresário, para ser isso, para ser aquilo, e se esquecem do louvor genuíno a Deus, se esquecem de engrandecer a Deus pelo que Ele é, não pelo que Deus tem, não pelo que Deus pode nos dar. E assim a adoração vai se voltando para as coisas materiais. Não estou tentando, amado, ser o mais claro possível aqui. Eu não quero ser hipócrita, dizer que ter bens materiais é ruim. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou repetindo muito isso para que fique claro. Ninguém quer contra você evoluir, você crescer, você buscar, né, ter conquista na sua vida. Isso é importante. Mas entenda, tudo isso é passageiro. Foi o que Paulo falou. Fala para os ricos não ficarem altivos, nem colocarem a sua esperança nas riquezas. Você pode ter riquezas? Pode, mas não coloque a sua esperança nisso. Não baseie a sua vida espiritual nisso. A sua vida espiritual tem que estar baseada na fé da nova aliança, a fé que te livrou das obras da lei, a fé que te libertou, amado, de todo engano religioso, a fé que te revelou a sua posição real em Cristo, que é abençoado independente de qualquer coisa, mais que vencedor independente de qualquer circunstância. Você que é selado com o Espírito da promessa, você que é dirigido por Deus, você que tem anjos a teu favor ministrando sobre a sua vida, você que foi santificado, você que é santo de Deus, santo para sempre, foi santificado como a única oferta que foi a morte de Cristo. Isso sim tem que ser a base da tua vida. Conhecer mais a graça. A verdadeira riqueza, mas é o conhecimento. A verdadeira riqueza é o galardão. Procure fazer o bem nesta vida, semear boas sementes, pregar a palavra da graça. Para quê? Para que você obtenha galardão na eternidade. Para que você saia desta vida terrena e entre na vida, né? Na outra vida. São duas vidas, né? Temos a vida terrena e a vida futura, que é a vida já no paraíso, com o corpo glorificado. Você vai ter essa vida e também vai ter galardão. Deus tem galardão preparado para nós. Isso sim é riqueza verdadeira. É você reunir galardão para a tua vida, fazendo bem, sendo uma boa pessoa, uma pessoa que envolvida com o reino de Deus, uma pessoa preocupada em fazer a palavra correr, uma pessoa que ama o próximo, que ajuda aquele que precisa de ajuda, que está ao teu alcance. Isso é a verdadeira riqueza. É conhecer mais da graça, conhecer mais da palavra. Isso é ser rico de verdade. Isso é ser rico de verdade. Você quer ser rico materialmente? Amém, não tem problema nenhum. Nós acabamos de ler que é um dom de Deus. Mas procure focar sua vida principalmente nas riquezas espirituais, nas riquezas que não passam. Que é o quê? É o conhecimento de Deus, é o galardão que Deus tem para a tua vida. Não fundamente a sua vida em coisas visíveis, amados. Olha só o que Paulo fala, amado. Olha só. Colossenses 3, 1 e 2.
Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, e fomos, graças a Deus, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Eu já expliquei que destra aqui significa poder, né? Não é que está sentado à direita, literalmente. Não é isso. Não é que existam 2 tronos nos céus e Jesus está à direita e o Pai né? Não é isso. Estar assentado à direita é se assentar com autoridade. Ou seja, Jesus assentou-se à direita, significa que ele assentou-se num lugar de honra. Ele assumiu o poder completo. Ele é Deus sobre todas as coisas. Isso é que está assentado à direita, tá? Agora veja o versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima. Isso aqui é o quê? Uma alusão às coisas espirituais. E não nas que são da terra. Vocês estão vendo, abençoados, que o que eu estou falando aqui desde o início não são palavras minhas. Isso não é uma tese do irmão Cristiano França. Não, é uma palavra que está baseada no Evangelho. Você vê que mesmo lá antes de morrer na cruz, Jesus, nos dias de sua carne, já ensinava isso. E o apóstolo Paulo seguiu ensinando isso. A não olhar para as coisas desse mundo, não colocar os seus olhos nisso, basear a sua vida nisso, e se esquecer do bem maior, que são os bens espirituais, o louvar a Deus, o engrandecer a Deus, cultuar a Deus, conhecer mais da palavra de Deus, buscar o seu galardão. Isso são bênçãos espirituais, isso são as coisas de cima. E que o povo aí está esquecendo. Porque o povo fora da graça só pensa em bens materiais, só pensa em motivacionismo. É motivação para cá, motivação para lá. E conhecer Deus de verdade, poucos querem. Se aprofundarem na palavra, amados, poucos querem. As pessoas só querem motivação. As pessoas querem que o pastor suba lá no tal do altar, entre aspas, né? E vai lá e prega uma motivação. O cara lê 1 versículo, 2 versículos, quando muito, e o resto passa 1h30, 2 horas falando de motivação. E é isso que o povo quer. O povo ouve isso aí fora porque eles têm um véu nos olhos, né? O véu não permite que eles enxerguem a palavra verdadeira. Então eles ficam aí só querendo isso. Motivação. Eu estou motivado. O pastor pregou uma palavra hoje que Deus vai me tirar do deserto, que eu vou conquistar, eu vou alcançar. E as pessoas ficam baseadas nisso. E o Evangelho está dizendo, gente, pensem nas coisas que são de cima. Busquem conhecimento da graça, busquem, a força na graça. Busquem servir a Deus em espírito e em verdade, de fato. Olhem para as coisas que são de cima, não para as que são da terra. A verdadeira riqueza, amado, a verdadeira prosperidade é a que vai permanecer. É a que vai permanecer. Prosperidade material, ela pode trazer, sim, né? Um regozijo momentâneo nessa vida, ok, mas ela não vai trazer regozijo para sempre. Ela não vai te trazer galardão propriamente na eternidade. Não. O que você conquista na terra fica. Eclesiastes 5,15. Olha só o que a palavra diz. Como saiu do ventre de sua mãe, assim também se irá. Nu como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na mão. Está escrito ou não está escrito? Você está entendendo que você tem que focar a sua vida no bem verdadeiro, que é espiritual? Em buscar o seu galardão, coisa que você vai poder colher, não só nessa vida, mas principalmente na eternidade? Pensa nisso, amado. Foque a sua vida no reino de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. É a promessa da palavra. Pensa nisso. O reino de Deus precisa de pessoas envolvidas nele. Pessoas preocupadas em fazer a palavra correr, em fazer o amor correr. O mundo precisa de amor, o mundo precisa de revelação do Evangelho. O mundo precisa de pessoas fazendo bem. É isso que o mundo precisa. Essa é a verdadeira riqueza. A riqueza material, você acabou de ler comigo, você não vai poder levar nada.
Aí o que Jesus ensinou, Mateus 6, 19 ao 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, que é o quê? Como eu falei, é o galardão, é o conhecimento do Evangelho. Isso vai ficar com você para sempre, amado. Onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. 21. Porque onde estiverem o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Amado, para pensar nessa palavra aqui que você acabou de ler. Onde estiver o teu tesouro, o teu coração está ali. Eu te pergunto, o teu coração está em bens materiais? Ou seu coração está no reino de Deus, no Evangelho, na graça, na revelação, no amor? Estou deixando muito claro que ninguém é contra, aqui pelo menos, ninguém é contra as pessoas buscarem melhorar de vida. Quer enriquecer? Amém. É um dom de Deus, você pode pedir a Deus isso, não tem problema nenhum. Quer abrir o seu negócio? Amém. Quer conquistar? Amém. Não tem problema nenhum. Agora, o teu coração não pode estar nisso. Você acabou de ler comigo aí. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O meu tesouro está na minha obra em graça que eu faço há tantos anos. Que eu tenho certeza que Deus tem galardão para a minha vida nisso. São 20 anos defendendo a palavra da graça. Esse é o meu tesouro. O meu tesouro é conhecer esse evangelho maravilhoso, que me libertou das obras da lei, me libertou de todo o medo que eu tinha espiritual na minha vida. Eu tinha medo de diabo, medo de Deus, medo de Jesus voltar, do mundo explodir, medo de ficar, medo de não ter o Espírito Santo, e medo de tudo. Vivia sempre em condenação, sempre desesperado. Sabe, por mais que eu fizesse, eu estava sempre com a minha mente condenada. Deus vai pesar a mão, eu estou em pecado, porque isso, porque aquilo. Hoje eu vivo em paz com Deus, por causa da graça. Tem riqueza maior que essa? Pensa aí você. Você saber que você tem paz com Deus. Na época da religião, amado, eu não sentia essa paz. Eu vivia em pânico. Para mim, Deus estava sempre aborrecido, Deus ia lançar fogo, pesar a mão, porque eu estava em pecado, porque ia perder a salvação, porque isso, porque Jesus vai voltar, porque não sei o que, o mundo vai acabar, vai explodir. Vivia nesse desespero. Mas a verdadeira riqueza, que é o conhecimento da graça, me libertou desses medos. E graças a Deus tem libertado muitos irmãos, como é o caso de vocês que estão ao vivo, vocês que estão pela gravação. Eu louvo a Deus pelo conhecimento da graça, essa é a verdadeira riqueza. Eu louvo a Deus pelo galardão que eu venho angariando ao longo desse meu trabalho ministerial. Convido você a ter esse pensamento também, olhar para as coisas que são de cima, não as que são da terra. As coisas que são da terra são secundárias. Elas têm uma importância relativa e passageira. Você pode querer conquistar, claro, não tem problema nenhum. Mas entenda que teu coração não tem que estar nisso. Nosso coração tem que estar voltado para a genuína riqueza. Colossenses 2, versículos 2 e 3. Para que os seus corações sejam animados, estando unidos em amor. Vai vendo o que é riqueza de verdade, amado. E enriquecidos da plenitude, olha só, enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Versículo 3. No qual, ou seja, em Cristo, estão escondidos
todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Pegou aí o que é o teu tesouro? É sabedoria do Evangelho. É a ciência que é o Evangelho. E isso é o nosso tesouro. Esses tesouros estão em Cristo. E Cristo está em nós. Pegou aí o que é a verdadeira riqueza? Entendeu o que é colocar os seus olhos nas coisas que são de cima? Esse é o ponto. Amado, não se deixe levar por mamon. Que as riquezas sejam ferramentas para você. E não o seu foco de adoração. Porque o dinheiro, Paulo fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E é mesmo. O dinheiro é uma ferramenta. Agora, quando você ama o dinheiro, e aí dinheiro tem todo um sentido não só do dinheiro em espécie, mas no sentido de bens materiais, né? O amor aos bens materiais é a raiz de tudo que é mal. Então, o bem material, ele tem que ser uma ferramenta. Se você quer enriquecer, você quer crescer, amém, busque, claro, não tem problema nenhum. Mas isso tem que ser uma ferramenta para a tua vida. Até para o próprio reino, você usar no reino. Então, que os bens materiais que você busca para a tua vida, que eles sejam ferramentas. Que ele não seja o foco da sua adoração. Que ele não seja o foco da sua vida com Deus. Não. O foco da sua vida com Deus é que você acabou de ler comigo. É buscar obter cada vez mais os tesouros da sabedoria e da ciência. Nós estamos aqui todos os domingos trazendo esse estudo e teremos outros projetos ao longo da semana. Se Deus quiser, esse ano vamos conseguir colocar outros projetos em prática. Teremos outros estudos, outros conteúdos. Por que nós temos essa luta toda aqui? Em nosso canal, em nosso site, em nossas redes. Por que nós temos essa batalha aqui? Para que você seja uma pessoa preparada em graça. Para que você tenha a verdadeira riqueza na tua vida. Para que os teus olhos estejam voltados para o que é de cima, não o que é da terra. Para que você venha adorar a Deus em espírito e em verdade, não pensando em bens materiais, como o sistema religioso aí fora faz até hoje. O sistema pensa que eles são ricos, porque eles têm templos, entre aspas, luxuosos. Muitos têm muitos membros, riquezas e templos espalhados pelo mundo, e muitos milhões. Cada reunião que eles fazem arrecadam milhões e milhões e milhões. E eles dizem que eles são ricos. Não, o sistema religioso é pobre. Porque não tem a verdadeira riqueza, não tem a ciência de Deus lá. Vai lá no sistema religioso, amado, vê se você encontra a ciência de Deus. Vê se você encontra essa ciência que nós trazemos aqui pela misericórdia do Senhor. Isso é a verdadeira riqueza. Nós é que somos ricos. Nós não temos templos luxuosos, não arrecadamos milhões, não somos isso nem aquilo, não há reconhecimento, e nem me importo com isso. Não existe, para o nosso trabalho que nós fazemos, não há reconhecimento humano. Não tem ninguém do sistema baixa nas nossas costas, poxa, que bom trabalho. Eu não me preocupo com isso, eu não estou atrás de reconhecimento humano. Eles pensam que são ricos do sistema, mas eles são pobres, porque eles não têm a verdadeira riqueza. Eles não têm o conhecimento, eles não têm a ciência de Deus. Mas eu louvo a Deus que nós temos. E o nosso coração está voltado para a verdadeira riqueza. Bens materiais para nós são apenas ferramentas. Não são o foco da nossa adoração. A nossa adoração está no Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Nossa riqueza está no galardão que nós angariamos nessa vida. Nos tesouros do Senhor, que é o conhecimento, a sabedoria e a ciência. Nosso ministério é rico, muito rico, de conhecimento, de revelação. E cada vez mais, amados, vamos nos enriquecer mais disso. Tenham certeza disso em nome de Jesus. 1 Coríntios 1, versículos 4 e 5. Sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Versículo 5. Porque em tudo
fostes enriquecidos nele. Hã? Quem é que é rico de verdade, hein? Hein, amado? Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Essa é a verdadeira riqueza. Essa é a verdadeira prosperidade. Aqui no nosso ministério, nós somos absolutamente ricos e prósperos, porque aqui o Senhor nos permitiu usufruir da verdadeira riqueza dele, que é a revelação, é o espírito de sabedoria, espírito de revelação, conhecimento da palavra. E como eu disse e repito, vamos continuar crescendo e nos enriquecendo cada vez mais disso, porque essa é a verdadeira prosperidade em nossas vidas, em nome de Jesus.